E a lição de hoje é de uma cidade inteira que não queria nada com Cristo Jesus. Não queria nada com Deus. Porque aqui a gente vai falar do Antigo Testamento. Então Jesus ainda não tinha vindo à terra, né? Aqui a adoração era ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus também é Deus, a gente sabe disso. Mas nesse caso aqui, o povo adorava a outros deuses. A outros deuses. E tem um personagem que eu gostaria de falar hoje, que às vezes as pessoas criticam, mas não entendem o contexto da história. Se você recebesse uma revelação, ó, você vai pregar numa cidade agora lá o negócio é pesado. Lá o cara pega o cristão, despedaça ele, bota na rua e pendura, como troféu. Será que você... Eu vou agora, você dizia isso? Olha, você vai naquela cidade lá, agora chegando lá, você pode ser cortado a cabeça. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia num texto bem conhecido, que no meio evangélico ele é bem conhecido. Que esse texto vai fazer sentido daqui a pouco para vocês, quando eu chegar na história, no contexto, aonde justamente a gente vai falar hoje da palavra de Deus. Abram em 2 Crônicas 7,14. Diz assim, ó, a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? A sua terra. A gente precisa disso agora, gente? Muito. É o momento ideal. É o momento, porque se realmente o povo se convertesse dos seus pecados, dos seus maus caminhos e começasse a buscar a Deus, tudo isso que está acontecendo no mundo, essas pragas, essas violências, essas coisas, ele faria exatamente o que diz aqui: sararia essa terra, porque essa terra está doente. O mundo está doente. O mundo precisa de Jesus. Agora vocês vão entender. Vamos abrir no livro de Jonas. Por que que eu li? Porque justamente o povo dessa cidade estava precisando justamente dessa escritura. E o profeta Jonas conhecia, né? Porque ele era conhecedor da lei. Jonas, como vocês sabem, ele foi um profeta escolhido para pregar em uma cidade. Pode abrir no livro de Jonas, depois eu vou falar aqui a referência. Mas um contexto histórico para vocês. Esta cidade chamava-se Nínive. Nínive, pessoal, era uma cidade muito violenta. Eles tinham o costume de matar o cidadão, destroçar ele todinho e colocar pendurado em praça pública para todo mundo ver. Para você ver como os caras eram bonzinhos. Lá tinha feitiçaria, bruxaria, idolatria, muito. Eles tinham 3 deuses que eles serviam lá. Eles tinham macumba, tudo que você imaginar na cidade, prostituição, tudo que não presta tinha nessa cidade de Nínive. Essa cidade, pessoal, é a cidade que o rei Senaqueribe, quem leu a história lá do rei Senaqueribe, ele foi imperador dessa cidade, aquele rapaz bonzinho. Ela estava perdida, Deus iria destruí-la. Era uma cidade da Assíria, do Império Assírico. Na verdade, ela era a capital do Império Assírico, essa cidade. Essa cidade ela é falada também no livro do profeta Naum e também no livro do profeta Sofonias. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Veja bem, Deus ordenando aqui ao seu profeta que fosse para lá. Vai para Nínive, vai pregar. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença
do Senhor. Ora, Nínive, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos dizer que Nínive fosse Palmeira dos Índios. Jonas foi para Garanhuns. Ele pegou o sentido inverso. Ele dizia, eu vou nada. Ele sabia da fama da cidade. Ele sabia. Aí, logicamente, como ser humano, ele teve medo. Se eu não vou, não. Aí, mas só que a ordem veio de quem? Do Senhor. A ordem veio do Senhor. Vamos ver o que acontece. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitado, dormia profundamente. Olha, o cara desceu lá para baixo, ficou quietinho, o navio afunda, mas não afunda, e o povo clamando a todo que era Deus lá, os deuses tudo errado deles, né? E a tempestade nada de parar, e o navio afunda, mas não afunda, e Jonas lá, dormindo. Rapaz, o negócio estava pegado aqui. Chegou a sair o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Pois é, pessoal, lembrando aqui que essas pessoas que iam no navio eram outros povos, eles tinham servido outros deuses, eles não conheciam o Deus Altíssimo, mas eles sabiam que Jonas era o profeta de Deus. Aí o cara não teve o que fazer, disse, já tinha apelado para tudo, se eu vou apelar é para esse homem que está ali dormindo. Aí diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Isso aí já era coisa de Deus, né? Ele já queria revelar, olha, a culpa é desse camarada aqui, ó, que não me obedece, viu? Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu, sou hebreu. Hebreu, pessoal, e judeu é a mesma coisa. E algumas bíblias pode ser que esteja aqui judeu também. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Está vendo aqui o que é a gente fugir de uma ordem de Deus? Isso aqui acontece hoje em nossas vidas. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe, tomai e lançai-vos ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreviu esta grande tempestade. Então Jonas, ele sabia que a culpa era dele, ele sabia da culpa dele. Então, aí ele pediu, né, para que os homens ali o lançassem ao mar, porque ele sabia também que o Deus Todo-Poderoso era com ele. Se eles, por si só, eles se lançassem ao mar, isso acarretaria em suicídio, e o suicídio não é permitido por Deus. Aí os homens foi quem o arremessaram ao mar. Então o que aconteceu aqui? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites no vento, passou 3 dias e 3 noites no vento do peixe. Então dali, pessoal, a gente não lê a história toda, que a gente vai resumir. Jonas, ele passou aquele tempo ali no ventre daquele peixe e orando, pedindo a Deus, clamando, né? Mas veio no capítulo 3, veja o que aconteceu, né? Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi para onde agora? Para Nínive, mas também depois de uma dessa, não era possível, né? Que ele não fosse. Segundo a palavra do Senhor, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer.
começou a Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Então, eu imagino ali, ó, Jonas naquela cidade: povo, se arrependam, porque Deus vai destruir, vocês estão em pecado, vocês estão fazendo isso e aquilo. E dizia tudo que eles estavam fazendo. Vocês estão adorando outros deuses, estão se prostituindo, estão matando, estão roubando. Isso é pecado diante de Deus. O Senhor vai destruir essa cidade. Vocês, dentro de 40 dias, está dizendo aqui, ó, essa cidade será destruída. E Jonas pregou naquela cidade, fez a vontade de Deus, do Deus Altíssimo, depois de levar uma lição, né? E essa lição serve para cada um de nós, porque isso pode acontecer conosco. Muitas das vezes a gente também pode se acovardar. Quando? Por exemplo, vou citar um exemplo claro. Às vezes tem um evento da igreja marcado, uma evangelização, uma coisa e outra. Você deixa de ir para aquele evangelismo para ir para outra programação fora da igreja que não tem nada a ver. Você está fazendo como Jonas fez. Está fugindo da responsabilidade que o Senhor me deu. Porque quando nós assumimos um compromisso com Cristo, quando nós assumimos um compromisso diante de Deus, nós estamos também compromissados com a igreja a qual servimos. Então, os líderes, eles são ordenados por Deus. Então, se ele escala você para fazer determinada tarefa, você está ali, tem que estar pronto para realizar aquela tarefa. Se você se acovardar, você está fugindo da ordenança. E é bom que a gente se atente a isso. Veja o que aconteceu com Jonas, né? Eu estou aqui só dizendo, pessoal, dentro da Bíblia, o que acontece com aquelas pessoas que realmente fogem das responsabilidades. E Jonas é um exemplo. Mas depois ele se arrependeu. Veja que ele nos dá o exemplo, ele orou, sofreu as consequências. Você comete o pecado, você vai de joelho, Deus pede, Deus lhe perdoa. Você pede perdão, Ele perdoa. Ele é misericordioso, Ele é todo poderoso, Ele perdoa o seu pecado. Agora, as consequências do pecado ficam. Não tem como fugir. Não tem. Você vai levar alguma punição sobre aquilo ali. Não tem como. E Davi é um exemplo também. Davi, ele pecou. Ele mandou matar, né? Ele adulterou. Mas ele pediu perdão. O homem segundo o coração de Deus. Mas ele sofreu as consequências. E muita, né? Moisés pecou, olha só, impulsionado pelo povo. O povo, na cabeça de Moisés ali, aquele povo cruel, que Deus tirou do Egito, daquela escravidão. Eles ficaram numa terra boa, numa terra que emana leite e mel, tendo cordonize, ali caindo do céu para eles comerem, um maná. Deus providenciava uma nuvem para que eles não se fadigassem no sol, não se queimassem, para que eles não ficassem no escuro. Deus providenciava tudo. E o povo continuava rebelde. A gente sabe que houve várias rebeliões. E uma delas, ele reclamando com sede, Moisés foi ali e feriu a rocha, né? E ali ele cometeu um pecado. E ele teve consequências. Ele conseguiu a salvação, claro, Moisés, o homem de Deus, está no céu, mas ele não entrou na terra prometida. Esse foi a consequência daquele erro. A gente sabe que só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. Prosseguindo a história de Jonas, é interessante aqui que, eu não sei se vocês já leram, mas eu vou resumir por conta do tempo. Jonas, depois que ele pregou naquela cidade, os ninivitas, eles se arrependeram dos pecados. Aqui diz que eles se vestiram de saco. Se vestir de saco naquela época, pessoal, era se humilhar. O próprio rei se humilhou e pediu para que todo o povo da cidade se humilhasse. Eles entenderam a mensagem do Deus Altíssimo. E Deus, Ele não destruiu aquela cidade. Ele poupou a vida daquela cidade inteira,
que realmente ia ser destruída. Então é aí aonde entra 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que mais? Orar, buscar. Então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então foi o que aconteceu com Nínive. Eles se humilharam, eles pediram perdão e Deus perdoou. Então é por isso que hoje está acontecendo a mesma coisa com esse mundo velho que nós vivemos. Ou não, ou está diferente. Aqui tem o quê? Ou pior. Olha, prostituição, idolatria, feitiçaria, macumba, matança de inocente, tudo tem. Então está exatamente a mesma coisa. Mas nós, servos de Deus, estamos pregando, estamos mostrando a verdade, estamos falando da palavra de Deus. Alguns escutam, ouvem, mas você está certo, mas vai embora, não está nem aí. Outros nem escutam, você é louco, vai deixar de curtir a vida para estar em igreja. Outros, Deus toca no coração, pouquíssimos, e eles servem aos Deus Altíssimo. Glória a Deus por isso. Por isso que nós estamos aqui. Mas quantos estão aí? Quantos? Se você for fazer um cálculo, um percentual, né, João, que é matemático, o negócio é pesado, viu? Vou fazer um percentual dos que estão aí na rua, os que estão aqui na igreja, vai dar uma conta muito baixa, viu? Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Quem de nós teria coragem que Jonas teve? Você iria, irmão? Responda, não precisa responder não, só para você mesmo. Você iria? Olha, você vai para aquela cidade agora. Agora, quando você chegar lá, você pode ser morto, destroçado. Você pode ser morto de uma forma mais violenta que for, quando você falar no nome de Deus. E aí? É hoje. Então é por isso que eu estou dizendo, o mundo hoje está pior ainda. Jonas foi para essa cidade. Chegou lá, nem que eu morra, mas eu vou. E pregou. Então você vê a coragem do profeta. Nós temos que cada dia mais orar, jejuar, pedir força a Deus para darmos o nosso melhor. E agradecer a Deus, porque nós vivemos em um país onde nós podemos pregar livremente o Evangelho de Deus. Nós podemos pregar para as pessoas casa a casa, porta a porta, no meio da rua, numa caixa de som, no rádio, na TV, na internet. E nós não somos perseguidos. Ainda. Ainda, né? Ninguém sabe daqui para frente o que vai acontecer. Mas enquanto nós pudermos pregar esse Evangelho, nós temos que pregar, pessoal. Temos que falar do amor de Deus o quanto antes. Temos que seguir o exemplo, né, do profeta. Temos que seguir o exemplo de Cristo. E como foi dito aqui, amar o próximo como a ti mesmo. Pregar o Evangelho é amar o próximo. Pregar o Evangelho é amar a pessoa que está precisando. Porque como você viu aqui, a irmã Vanessa falou do bom samaritano. Aqui, 2 homens da palavra, conhecedor da palavra, um levita, um sacerdote. Eles eram homens altíssimos, conhecedor da palavra, né? Mas eles deixaram aquele homem lá na estrada, porque ele era inimigo, nem sequer quiseram conversar com ele. Veio o samaritano que era inimigo, os judeus eram altamente inimigos dos samaritanos, eles não se davam de jeito nenhum, eram 2 povos inimigos, mas aquele homem cuidou. Então Jesus, ele nos deixou essa palavra, nos deu esse exemplo, para que nós, como seres humanos, possamos amar uns aos outros. E o Evangelho, pregar o Evangelho também é amar ao seu próximo. Certo, pessoal? Porque cada um de nós precisamos, cada dia, buscar força, coragem, determinação, tempo. Porque se nós não tivermos tempo para Deus, nós estamos perdidos nesse mundo, viu, pessoal? A gente precisa trabalhar, ganhar um pão cada dia, óbvio que precisamos. Mas não podemos esquecer que Ele está no controle de tudo.
Se a gente nos esforçar, correr atrás, trabalhar e tudo, mas esquecer o principal, nós não estamos fazendo nada. Porque tudo aqui passa. Mas a palavra de Deus nunca passará. Jamais. Todos nós temos o dever de anunciar as boas novas de Cristo Jesus, nosso Senhor.